Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia e aquela paz especial que vem de Jesus. Certa ocasião, Jesus chegou em um local após a sua morte e ressurreição e havia ali um grupo dos seus discípulos. E ele disse para aqueles homens que estavam com medo, estavam apreensivos, estavam esperando algo, alguma nova notícia, e Jesus chega lá e diz: paz seja convosco. É isso, acalma o teu coração, fique tranquilo, fique muito tranquilo, Deus está no controle de tudo. Agora eu te digo uma coisa, Salmo 37 diz o seguinte, o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia, é o que você mais ouve aqui, fé, esperança, confiança, tá certo? E estamos aqui hoje, concluindo aqui neste horário, aqui pelo rádio, de segunda a sexta-feira, estamos aqui com vocês sempre com esta palavra de fé e de esperança. E o nosso abraço a todos os ouvintes, a todos os internautas, a todo o povo querido que tem sido edificado e abençoado aqui pelo nosso ministério. Que Deus os abençoe e já desejamos a todos um excelente dia e um excelente final de semana, tá certo? O nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram, lá tem informações e temos feito também lives pelo Instagram e lá tem algumas mensagens de fé para abençoar você também, tá certo? Então siga a gente lá e um grande abraço a todos. Gente, no final eu tenho o momento da oração, vamos orar com todos vocês, mas eu estou falando de ontem e hoje também quero concluir a semana estamos comentando um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Eu estava observando aqui na preparação desse ensinamento que, certa ocasião, um reverendo, hoje ele já descansa no Senhor, o reverendo sul-coreano David Yong-Soo, ele disse certa ocasião que a fé do apóstolo Paulo era uma fé otimista, uma fé ativa, uma fé empreendedora. Percebemos então que era uma fé robusta, que justamente ele foi o modelo de liderança cristã. E Paulo com isso, ele produziu algumas atitudes que nos ajudam também a sermos vencedores e vencermos os desafios da vida. A vida é feita de desafios, né? E Paulo, com essa fé, né, digna de ser imitada, a gente percebe então que algumas atitudes que ele teve e que eu vou compartilhar com você uma delas hoje e, permitindo Deus, na próxima semana eu vou dar continuidade a esses ensinamentos. É interessante que essas atitudes vai nos levar a um crescimento em nossa vida espiritual, emocional e também material. Então não perca a palavra de hoje e das palavras que ministraremos na próxima semana, baseado aqui nesse homem de Deus, o apóstolo Paulo. Então é muito importante esta questão. Deus vai te abençoar tanto para você crescer na sua vida espiritual, emocional e também material, tá certo? Uma delas aqui que eu separei, e Paulo diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante que, se analisarmos cuidadosamente a vida do apóstolo Paulo, encontraremos a primeira atitude produzida por sua fé. Ele diz, eu posso, eu posso. Então aqui a gente vê que Paulo, ele declara de uma maneira bem assim destemida, né? Que pode colocar em prática uma série de feitos e fatos. A pergunta é, meus amados e minhas amadas ouvintes, será que o cristão pode fazer de tudo? Será que temos, por intermédio de Cristo, poder para realizar qualquer feito? O que Paulo quis dizer com esta ousada declaração,
eu posso? A gente lendo aqui a história de Paulo, observando todo esse contexto aqui de Filipenses, que eu acabei de ler para você, ele diz assim: sei estar abatido. Olha que interessante. Interessante notar que a palavra grega, essa palavra grega no original, que significa tapeino, significa humilhado, degradado. Ou seja, Paulo emprega aqui essa palavra para referir-se a si próprio no sentido de humilhar-se ao trabalhar com as próprias mãos para ganhar a vida, quando todos os demais apóstolos tinham o direito de receber ajuda financeira das igrejas. Então a gente percebe que na história de Paulo que algumas pessoas da cidade de Corinto supunham que a recusa de Paulo em viver do evangelho era degradante para ele. Mas, em muitos outros sentidos, o apóstolo dos gentios já havia aprendido a viver humildemente como homem pobre, sofrendo afrontas por causa de sua associação a Cristo e ao evangelho, diz a Bíblia aqui em 2 Coríntios 4:8, e em 2 Coríntios 11:27, Paulo menciona que algumas vezes experimentou fome e jejum, o que certamente deve ser compreendido como jejuns forçados. Ele diz aqui: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Olha que situação interessante isso aqui. A gente percebe que nessas situações aqui, Paulo simplesmente não tinha dinheiro suficiente para adquirir alimentos. Aqui essa humilhação que ele menciona aqui nesse caso, muito provavelmente se refere à sua condição financeira, conforme o contexto da passagem indica, uma vez que ele estava falando da ajuda financeira que os filipenses lhe haviam enviado. É interessante, queridos, que sem essas dádivas, por diversas vezes, Paulo experimentou pobreza extrema, mas aprendeu a suportar tudo, continuando a servir a Cristo apesar disso. O que você pode entender com isso aí? O que a gente pode trazer à nossa realidade? Entender que Deus, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Tanto que eu disse aqui, a questão espiritual, a questão emocional, a questão material, ok? Então Paulo está nos dando um ensinamento que ele aprendeu a viver de todas as maneiras. Ele teve momentos de abundância, mas teve alguns momentos de escassez, que teve que ser mais controlado. Então o que eu quero dizer para você, você que está compreendendo essa palavra, estamos aqui iniciando hoje, estamos no último programa dessa semana, mas eu estou começando uma nova série, hoje falando um pouquinho da história do apóstolo Paulo, trazendo para a nossa vida, nós temos que aprender com esses homens de Deus, que esse homem é um apóstolo muito importante. Então ele nos dá ensinamento de nós dependermos de Deus. Se você prestou atenção nos nossos ensinamentos dessa semana, um dos dias aqui, eu falei justamente de você depender totalmente de Deus. E dependência de Deus é isso. Então Paulo aqui, ele está justamente dizendo que ele aprendeu a viver em todos os momentos. Por isso que ele diz, posso. Ele está dizendo, eu posso. Então se ele pode, nós também podemos através de Cristo, ok? Olha que interessante isso aqui, pessoal. As humilhações sofridas por Paulo podem ser confrontadas com as do Senhor Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nessa passagem que eu li para você agora, Cristo aqui é apontado como o exemplo de humildade que deveria caracterizar-nos, de modo que privação alguma fosse tida como grande demais para que completássemos com êxito nossa vida cristã. Então, meus amados, preste atenção. Após afirmar que sabia estar abatido, Paulo continua declarando: sei também ter abundância. No grego aqui temos o verbo perisseo, que significa literalmente
extravasar, ser excessivo. Quando Paulo visitava Filemão, que está escrito em Filemão 1:22, os outros que possuíam excelente condição financeira não se mostrava contrário ao viver na abundância de bens materiais. Uma vez mais, encontramos em Paulo a grande lição de que a vida de um homem não consiste da abundância das coisas que possui, conforme se aprende em Lucas 12, verso 15. Está escrito isso. Agora, preste atenção. Paulo, o apóstolo, continua aqui o seu discurso. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele havia então, Paulo aqui, ele havia adquirido experiência ou conhecimento acerca dos mistérios de Cristo, a ponto de ter um contentamento resultante da própria disciplina espiritual que diminuía o valor das coisas terrenas e aumentava o das realidades espirituais. Amados, para a gente concluir a palavra de hoje, encerrando essa semana, quaisquer que fossem as circunstâncias, os altos e baixos na vida física não afetavam o nível de sua espiritualidade. Então vamos aprender com esse homem de Deus. Amado, preste atenção. Nada que aconteça na minha vida, na sua vida, deve afetar o nosso nível de espiritualidade. Eu sempre falei isso aqui, sempre falei, não sei se você já prestou atenção. Se você enfrenta um problema, às vezes um momento financeiro delicado, um problema de uma enfermidade, algum outro problema que você enfrenta, isso não vai diminuir a sua fé, não vai enfraquecer a sua fé, entendeu? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, essa palavra de Deus que é o rema de Deus, a palavra de Deus aqui, o rema de Deus, a revelação de Deus. Então essa semana você recebeu muito da palavra de Deus e certamente Deus falou com você, diretamente a você. Então é como se Paulo tivesse dito aqui: sei por experiência própria, pois já vivenciei esse segredo de Cristo, tendo me tornado um mestre na arte de viver contente em todas as circunstâncias. Assim nós lemos em 2 Coríntios 9:8, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, amados, Paulo reconhecia ser bom e útil para o cristão ter toda a suficiência de tudo, a fim de que pudesse abundar em toda boa obra, uma vez que as situações financeiras difíceis podem impedir nossa obra cristã e que, em certo sentido, a falta de dinheiro é uma das raízes de todos os males. No entanto, preste atenção, ainda assim podemos ser vencedores, contanto que a nossa fé seja suficiente para tanto. Então a tua fé tem que estar em Jesus, tem que estar na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Espero que essa palavra tenha abençoado você. Grande Deus, mais uma vez eu te agradeço por mais uma semana que estamos concluindo, Pai, essa primeira semana do mês de novembro. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós, seja o dia da vitória, da provisão e que possamos aprender como Paulo, aprender a viver em todas as circunstâncias, com muito, com pouco, possamos viver felizes, porque a graça do Senhor é sobre nós. Nos dê um dia de paz e um excelente final de semana, Senhor, abençoando nossas famílias, as famílias dos ouvintes e todos que nos apoiam sejam abençoados. Seja apoio orando, seja o apoio também semeando e contribuindo a sua semente de fé como um agente de Deus e a sua semente profética dos 40 dias. Assim oramos, Pai, e abençoamos a todos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente querida, um grande abraço e se você puder estar conosco neste domingo às 18h30 em São José dos Pinhais, no nossa central do Agir de Deus, vem com a gente. Mais informações, vai lá no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Lá tem informações quentíssimas para você. Aquele abraço, tudo de bom para todos, nós, em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.